Olá pessoal, voltamos. Agora a gente vai falar sobre concepções de organização curricular, tá? Isso aqui, gente, você pode ver esse tipo de estudo, de análise em vários estudos, tá? Então a gente pode ter, por exemplo, concepções de didática, né? Enfim. Então, daí nós teríamos concepção tradicional, sociocrítica, escola novista, tecnicista, concepções de planejamento, sociocrítico, tecnicista. Então, assim, aparece, na verdade, em vários temas, tá? No caso aqui, a gente vai estudar isso no âmbito do currículo, óbvio, dando direcionamentos, pontuando, né, questões específicas relacionadas a currículo. Mas você sempre vai estudando aí conhecimentos pedagógicos, sempre vai se deparar com aquilo que vem da educação tradicional, aquilo que vem da educação tecnicista, aquilo que vem da escola novismo, aquilo que vem da educação crítica, progressista, sociocrítica, enfim, a gente sempre está diante disso tudo, não é? Bom, começando então pelo currículo tradicional, começando do começo, as principais características estão aqui. Organização dos conhecimentos por disciplinas compartimentalizadas. Então, a fragmentação, aquela ideia da grade curricular está presente no ensino mais tradicional. E um ponto importante para nós, caráter livresco e verbalista. Pessoal, aqui eu queria trazer para vocês, eu até já deixei currículo tradicional, então nós temos aqui basicamente eu vou chamar de vertentes, tá? De repente, lendo aí, dependendo do autor que você está lendo, ele pode dar um outro nome para isso, mas eu vou chamar de vertentes da educação tradicional. Vamos imaginar assim, século XVIII até meados do século XIX, depois século XIX até meados do século XX, mais ou menos. Qual é a divisão básica que a gente percebe dentro da educação tradicional, que é verbalista, conteudista, livresca e tudo mais? A princípio, a gente encontra ali uma educação enciclopedista. Nossa, Vinícius, escreve o negócio certo, pelo amor de Deus. Enciclopedista e intelectualista. Então, a preocupação é realmente formar a pessoa intelectual, a pessoa culta. Ou seja, oferecer conteúdos. E os conteúdos, eles acabam tendo uma finalidade em si mesmos, né? Ou seja, por que você aprende esse conteúdo? Para se tornar uma pessoa intelectual. Uma pessoa, por exemplo, de uma certa classe, dentro de uma hierarquia social, que tem conhecimentos eruditos. Então, no primeiro momento, essa é a grande preocupação da educação tradicional. Aos poucos, ela não perde esse caráter conteudista, verbalista, mas a preocupação não é simplesmente formar o intelectual, é formar o sujeito para uma sociedade, é formar o sujeito para a vida social. Então vem a preocupação com a formação para a vida social, para o trabalho, por exemplo. A gente percebe muito isso no Franklin Bobbitt, no livro Currículo, tá? Nas ideias do Bobbitt. Então a escola ensina conteúdos e a partir desses conteúdos o sujeito tem uma educação conteudista muito focada, ou seja, aquilo que o aluno pensa, enfim, isso ainda não tem muito valor. O que importa é ele assimilar aquilo que é transmitido, mas para que ele possa aprender a viver de forma correta a vida social e se preparar para o mundo profissional, tá bom? No entanto, apesar de nós termos aqui uma educação tradicional mais erudita e aqui mais preocupada com a formação social, o conteudismo, o caráter livresco, o verbalismo, eles estão presentes. A ideia de eficiência, comportamentalismo, isso tudo está presente nesse currículo tradicional, ok? Outra coisa que a gente tem aqui é o ensino meramente transmissivo, ó, é o terceiro ponto aqui, ó. Então, o ensino meramente transmissivo. Como que acontece isso? A educação ela está muito focada no professor e no conteúdo, no professor e na disciplina, no professor e na matéria. Então, aqui a gente tem
educação centrada no prof e na matéria. Quando eu falo na matéria, é no conteúdo, na disciplina, e não no aluno. Então, a preocupação do professor, o professor é uma autoridade, não é? Nós sabemos disso. Esse professor aqui é uma autoridade. Autoridade no sentido da autoridade disciplinar, aquele que manda, é aquele que dentro de uma relação com o aluno, ele está acima do aluno, logo a relação entre o professor e aluno aqui é verticalizada, não é? Esse professor tem autoridade, mas essa autoridade aqui, ela é muito unilateral, no sentido de que só o professor sabe, só o professor tem conhecimento, só o professor tem o que passar. Todo o processo é focado no professor. Então, se eu tiver um bom professor que sabe muito do assunto e que explana bem, consequentemente eu tenho educação boa. Não há necessidade de focar nos alunos. Se o professor explicou bem, todos os alunos têm que ter aprendido. Se o aluno não aprendeu, é culpa dele, não do professor. Não é? Então, essa autoridade é marcante nessa relação verticalizada entre o aluno e o professor. E a matéria é aquilo que tem que ser transmitido, por isso que a gente fala do ensino transmissivo, né? Então, o foco na matéria é o quê? Nós estamos falando da importância do conteúdo aqui para formar o sujeito intelectual, sujeito de uma classe social, enfim, que vai se posicionar na sociedade como alguém que tem conhecimento, e aqui o conteúdo que é útil para a vida social, para a vida do trabalho, mas a gente não está falando ainda de uma visão crítica de sociedade, tá? É o conteúdo pelo conteúdo. Porque senão você vai falar assim, tudo bem, mas a educação histórico-crítica ou a tendência crítico-social dos conteúdos do Libânio também se preocupam com o ensino dos conteúdos. Sim, mas ali o aluno ele está sendo formado para ter uma visão crítica, para utilizar os conhecimentos para ter uma visão crítica de sociedade. Aqui não. Aqui a matéria, a disciplina, o conteúdo está preocupado com adaptação social. Tá? Adaptação social. Então, uma vez que o aluno aprende os conteúdos, ele está se adaptando, ele está se tornando apto para a vida social, para o mercado de trabalho, por exemplo. Não é? Então, essas são características mais marcantes. E o Paulo Freire, né, vale sempre nós dissemos, o Paulo Freire chamou isso de educação o quê? Bancária, né? Uma preocupação preocupada apenas com o depósito de conteúdos nos alunos, sem fazer com que o aluno possa construir uma postura de protagonista na sociedade, com visão crítica, sem que o aluno possa realmente se emancipar. Bem, aqui um outro ponto importante, que está relacionado à adaptação que eu falei, escola como responsável pelo ajustamento social dos alunos sem preocupação com uma visão crítica da sociedade. Então, a escola, o currículo, gente, ele não está preocupado com questões políticas, tá? O currículo, ele tem um caráter meramente pedagógico, ele não está preocupado com desigualdade social, com luta, com nada disso. Então, o currículo, será que você pode me ver aqui? Sim! Então, o currículo, preocupado com questões meramente pedagógicas. Principalmente, gente, principalmente, uma vez que a finalidade da educação tradicional nós já vimos, é promover a adaptação social, principalmente a preocupação pedagógica, que é o que ensinar e como ensinar. O que ensinar e como ensinar. Beleza? Outro aspecto da educação tradicional, vejamos. Os alunos são tidos como imaturos, incapazes de refazerem o seu próprio percurso de aprendizagem. Então não há uma crença, né, na capacidade do aluno. Até porque quem detém a autoridade intelectual e até mesmo moral é o professor. Lembrando, né, o professor, que eu coloquei aqui como uma autoridade,
ele é uma autoridade tanto intelectual quanto moral, né? A gente não pode esquecer disso. Vou colocar aqui, ó, intelectual e também moral. E o aluno? O aluno é uma folha de papel em branco. Lembra que eu falei que a educação tradicional não olha muito por currículo oculto? Então, na verdade, quando o aluno entra na escola, ele não sabe nada. Por isso que ele tem que ir para a escola para aprender. Quem sabe é o professor. E existe um currículo, o professor vai ensinar. A partir desse momento é que o aluno vai começar a ser preparado para a vida futura. Então, aquilo que o aluno carrega, os conhecimentos prévios, cultura, experiência, isso não tem valor nenhum. O aluno é uma folha de papel em branco, não é? Então, ele precisa ser simplesmente ensinado, ele não traz capacidades. E no caso... e um ponto importante, né, que a gente está falando aqui dessa relação conteúdo, enfim, o currículo está preocupado com questões meramente pedagógicas, só que a ênfase é na matéria, no conteúdo. Então, o produto da aprendizagem é muito mais importante do que o processo de aprendizagem, ok? Então, vou colocar aqui, ó, o produto da aprendizagem é mais importante do que o processo, o produto. Aquilo que o aluno aprende, o resultado da aprendizagem é muito mais importante do que o processo. Tudo bem? Beleza, Vinícius? Outro aspecto para nós finalizarmos. Cadê? Ignoram-se as diferenças individuais. Então, há uma homogeneização. Todos os alunos são compreendidos como se fossem iguais, os mesmos processos, mesma forma de ensinar, a mesma, vamos dizer assim, a mesma linguagem para todos os alunos. Tá? Então, homogeneização. Na verdade, a homogeneização é o padrão, né? Segue-se um padrão. A educação tradicional é muito preocupada com o padrão. Bom, vamos lá. Então, apaguei rapidinho aqui. Vamos para o próximo. Currículo racional tecnológico. Currículo racional tecnológico, que também é chamado de tecnicista. Tá? Então, um outro nome para o currículo racional tecnológico é tecnicismo. Tá? Bem, primeiro ponto. Currículo proposto para a transmissão de conteúdos e desenvolvimento de habilidades a serviço do sistema de produção. Então, a grande preocupação é isso aqui. É construir uma escola, um processo de ensino, de transmissão, com metodologia, conteúdo, tudo preocupado com a formação do sujeito para o mercado de trabalho. Tá? Essa é a grande preocupação. É um currículo, gente, prescrito, por especialistas. Então, é o especialista que sabe como a educação tem que acontecer, como que o ensino tem que funcionar. Eu vou colocar aqui como tecnicismo, tá? Mas vejam que o Libânio fala, é um currículo racional tecnológico que tem, por exemplo, o tecnicismo como, talvez não seja nem um sinônimo, mas uma das vertentes desse currículo racional tecnológico, ok? Mas eu vou colocar aqui como tecnicismo. Então, no caso aqui, o que eu quero chamar a atenção aqui no tecnicismo? Vejam que, por que o especialista vai construir o currículo e vai falar assim, ensina isso dessa forma? Porque é uma educação que quer formar profissionais com eficiência. Então, ela tem preocupação, uma preocupação aqui é a eficiência. A eficiência na construção de comportamentos. Fazer com que o aluno desenvolva certos comportamentos adequados ao mercado de trabalho. Então, a preocupação é a eficiência. Só que para garantir eficiência, nós precisamos, consequentemente, eliminar subjetividades. Quando os professores vão, por exemplo, planejar conjuntamente, se os professores tivessem autonomia,
No processo de discussão seria assim, ó, eu penso que deva ser assim. Né? Na verdade, o pessoal fala, eu acho que é isso ou aquilo. Eu prefiro a palavra eu penso, né? Então, eu penso que deva ser dessa forma. O outro, eu penso. E aí, óbvio, isso gera conflitos, não é? Isso gera conflitos. Todo o processo de planejamento em conjunto, em que existe um ambiente democrático, liberdade, autonomia para expressar intenções, desejos, enfim, concepções, existem conflitos. E os conflitos precisam ser mediados, eles precisam ser resolvidos, deve haver negociação. E apesar de todos olharem para o bem comum num processo democrático, a gente não tem um gabarito para aquela ação. Então, pode ser que os professores decidam algo que não seja do interesse do mercado, ou de uma classe social, ou, né, no caso do capital. Por isso que, no caso aqui do tecnicismo, que é um modelo de educação muito vinculado ao capitalismo, ao modelo liberal de sociedade, a eficiência é a grande preocupação. E para garantir eficiência, nós precisamos eliminar subjetividades. Então não tem participação de professores no planejamento curricular, ele já vem pronto, ok? Justamente para eliminarmos as subjetividades, ok? E um ponto importante, né? Esses especialistas vão construir, vão elaborar o currículo, vou colocar aqui, ó, especialistas, né? Então, eles elaboram o currículo, prescrevem, elaboram o currículo com base em critérios técnicos e científicos. Então nós estamos... Esse é o caminho porque nós estamos nos fundamentando em critérios técnicos e científicos. Em outras palavras, isso é inquestionável, tá? É o melhor caminho. Uma vez que utilizamos esses dois critérios, esse conteúdo, esse currículo, a organização dele, isso é inquestionável, é o melhor que podemos atingir. Essa é a ideia que se tem por trás. Então nós temos aqui essa racionalidade técnica. Tá? É isso, esses dois critérios, eles garantem isso, a racionalidade técnica, a racionalidade instrumental, que vai fazer, e esse é o ponto importante, né, que vai fazer, a partir dessa racionalidade técnica e instrumental, nós vamos fazer com que o aluno desenvolva as habilidades necessárias para compor o mercado de trabalho. Aqui, pessoal, caracteriza-se pela introdução de técnicas mais refinadas de transmissão, métodos, apostilas, mídias. Então vejam que o professor também não tem muita autonomia para desenvolver o como. O professor não tem autonomia para definir o que eu vou ensinar, nem o como eu vou ensinar, nem o para que eu vou ensinar. Tudo isso já está devidamente prescrito. Ainda, escola não discute sobre o que ensinar, ela cuida apenas do como. Busca a eficiência em função dos produtos da aprendizagem com menor custo. Isso é muito marcante no currículo racional tecnológico, né? O custo-benefício. Então, os métodos, apostilas e mídias já servem para quê? Para garantir mesmo custo-benefício. Às vezes vale mais investir num método pronto do que formar professores, todo o processo de formação de professor, né? Toma aqui, ó, ensina dessa forma. E aí o professor já recebe lá os cadernos, os fascículos, as tecnologias que ele precisa aplicar. Beleza? Então, o ensino, será que ele está preocupado quando a gente fala, por exemplo, custo-benefício, eficiência, formar para um mercado de trabalho, né, formar para um sistema de produção? Será que ele está preocupado com valores, com finalidades? Não. Esse currículo está preocupado com métodos, com aspectos técnicos. Então a questão de valores, de ideologia, questões políticas da sociedade, desigualdade, respeito às individualidades, nada disso é uma preocupação dentro desse currículo racional tecnológico, ok? Até porque a visão liberal aí,
ela se expressa mais ou menos da seguinte forma, dentre muitas outras possibilidades. Eu tenho uma pessoa que vai gerar muito gasto para o Estado. Então, eu tenho um sujeito, às vezes, que vem de uma condição social ruim, e eu preciso colocar essa pessoa no mercado de trabalho para que ele tenha condições de viver, inclusive de se autossustentar, para que o Estado não precise gastar com ele dentro do sistema assistencialista, previdenciário, enfim. Isso até é um ponto importante, né? Ou seja, eu oferecer à população condições para que ela possa se sustentar. O problema é que, ao não olhar para as questões políticas, a gente entende o processo como muito simples. Dá uma profissão para o cara aí e pronto, resolvemos os problemas sociais, não vai existir desigualdade. Vejam que o proletário ele é oprimido na sociedade, em termos de salários, direitos trabalhistas, condições de trabalho, garantias, participação na vida, aí, no exercício da cidadania. Então ele sofre opressões. Então não basta simplesmente dar uma profissão ao sujeito, tem que dar a ele consciência crítica para que ele possa lutar pelos direitos dele, para que ele possa, além de exercer uma profissão e ganhar um salário, lutar por melhores condições de vida também. Porque não é o salário e o trabalho que garantem a dignidade do sujeito. Então isso seria aquilo que falta dentro desse pensamento racional tecnológico e liberal, né? Porque isso está totalmente ligado a um currículo liberal, neoliberal, capitalista. Tranquilo, gente? E aí, nós temos aqui atualmente uma derivação dessa concepção, é o currículo por competências, em que a organização curricular resulta de objetivos assentados em habilidades e destrezas a serem dominados pelos alunos no percurso de formação. Então, o currículo por competências seria o seguinte: se eu quero formar uma pessoa que desenvolve, que precisa mostrar habilidades, então vamos chamar isso de competência. O que é competência? É utilizar um conhecimento de forma eficaz e com eficiência para resolver um problema prático. Então, quando eu sei alguma coisa, surge um problema e eu utilizo aquilo que eu sei de forma eficaz e eficiente e resolvo o problema, eu fui competente. Então, nós estamos agora na educação, no currículo por competências, preocupados em... E vejam que ele fala que é uma derivação, tá? É uma derivação. Preocupado com a seguinte formação do aluno. Você precisa aprender conceitos e você precisa aprender a usar esses conceitos no seu dia a dia, desenvolver um saber fazer, não é? Mas existem momentos para a gente estudar o currículo por competências. Eu, por exemplo, tenho livro do Sabala só sobre currículo por competências, dentre textos, enfim, que a gente trabalha isso de forma específica, ok? Vamos lá, gente, mais um conteúdo. Agora o currículo Escola Novista ou progressista. Esse nome, progressista, é complicado, né? Por quê? Eu vou só citar aqui, porque em tendências a gente pode estudar isso melhor. Às vezes, gente, o currículo Escola Novista ele vem como progressivista. Às vezes, ele aparece como progressista. Vinícius, nunca vi. Acreditem, eu já vi vários textos, artigos científicos, às vezes autores, que em vez de colocar currículo Escola Novista como progressivista, ele vem como progressista. Daí você fala, mas progressistas não são os críticos? Porque a gente tende a pensar essas divisões a partir das tendências. É assim que a gente quer entender o contexto, né? Então, eu aprendi estudando tendências que escola novismo é progressivista e progressistas são os críticos. No entanto, nós temos que entender aqui a palavra progressista da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó. Então, escola novismo, tá? Escola novismo. Para que vem? Para que surge? Por que, na verdade, surge o escola novismo? Para superar a educação tradicional. Nesse sentido de superação da educação tradicional, deseja-se um progresso, deseja-se dar um passo à frente, romper com o tradicional, progredir no sentido de oferecer um novo modelo educacional.
Por isso que muitos autores utilizam o termo progressista. Beleza? No sentido de progresso mesmo. Ó, progredimos, nós saímos do tradicionalismo e fomos para uma perspectiva mais adequada de educação, mais condizente com a nova realidade social. Já os críticos, pense, por exemplo, nas tendências críticas, a educação libertadora do Paulo Freire. Ela é progressista. O progresso é no sentido de romper com a educação com a visão liberal, que é muito reducionista, e partir para uma visão mais crítica e mais consciente. Progresso nesse sentido. Tá? Então, essa palavra progressista ela pode aparecer, mas também pode aparecer, no caso do currículo escola novista, progressivista. Também pode vir como progressivista. Tudo bem? Mas vamos lá. Vamos falar então desse modelo. Primeiro, esse enfoque coincide quase sempre com a ideia de currículo centrado no aluno e no provimento de experiências de aprendizagem, peraí que eu fiz bobeira aqui, de aprendizagem como forma de ligar a escola com a vida e adaptar os alunos ao meio. Beleza? Fácil isso, gente? Então, qual é a ênfase aí? As necessidades e os interesses dos alunos, bem como a construção da vida democrática, a partir das experiências que acontecem dentro da escola. Então, como que a gente supera a educação tradicional? A educação tradicional é principalmente conteudista. Tá? Então, ela é conteudista, verbalista e muito centrada também no professor, não é? Isso. No caso do escola novismo, olha aqui, eu vou deixar a coisa bem didática agora, né? Bem bagunçada mesmo. Nós estamos preocupados, a ênfase já não está mais no verbalismo, no conteudismo, nem no professor. A ênfase está nas necessidades e interesses dos alunos. Por que surge o escola novismo? Por causa das mudanças sociais. Libânio, quando fala de tendências, ele nos ensina isso, não é? Por que eu tenho a tendência tradicional, tendência tecnicista, tendência libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos? Porque o contexto muda. As questões políticas, econômicas, ideológicas, elas influenciam o pensamento educacional. Mudando o contexto, nós temos uma nova forma de pensar a educação, uma nova proposta. E essas propostas se configuram em tendências. Beleza? Isso não quer dizer que exista, né, um processo linear, as tendências podem coexistir. Bom, no caso aqui do escola novismo, nós fomos perceber, eu, por exemplo, lá no final do século XIX e começo do século XX, percebeu-se uma mudança na sociedade. Então, a preocupação com as relações democráticas, com um novo perfil de organização social, e isso influencia diretamente a forma como nós vamos encarar o processo educacional. Tá? Então, isso aqui olha para a vida e sociedade democrática. Inclusive, vocês sabem muito bem que um grande precursor, um grande nome do escola novismo é o John Dewey. Aqui, ó, o John Dewey, filósofo pragmático americano. Né? O Kilpatrick também é um nome importante. A gente fala muito por exemplo, de Crowley, da Maria Montessori, do Celestin Freinet. Esse pessoal, gente, eles também vão para um novo rumo de educação centrada nas necessidades e interesses dos alunos, mas isso não quer dizer que eles sejam escola novistas, tá? Então eles são adeptos do escola novismo, alguns são, outros não. O Celestin Freinet, por exemplo, ele tem uma proposta de ensino centrada no aluno, mas ele não tem nada a ver com o escola novismo. Muito pelo contrário, ele era um cara totalmente crítico, afiliado ao Partido Socialista. Então, o Celestin Freinet não tem nada a ver, com exceção disso aqui, das necessidades e interesses dos alunos de trabalhar dessa forma, ele não tem nada a ver com o escola novismo, ok?
Eu vou só colocar um ponto importante. O John Dewey valoriza muito a democracia. Então, ele valoriza muito a democracia. As relações democráticas que nós queremos na vida social, elas devem começar ali dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro das relações educacionais, para que a gente realmente ensine os alunos a viverem de forma democrática. Então, o John Dewey, ele leva tão a sério isso, que ele entende a democracia a partir da ética e da religiosidade, ok? Então, compreende a democracia a partir da ética e da religiosidade. Religiosidade, Vinícius? Como assim? Religiosidade, gente, não é religião, tá? Religiosidade. Religiosidade é aquilo que a gente encara com religiosidade, é algo que a gente dá muito valor, é algo assim, isso é fundamental para mim, isso é um valor, eu não negocio, tá? Religiosidade nesse sentido, do valor, da importância que se dá. Então, para o Dewey, a democracia é algo tão importante, é tão fundamental para a vida do homem, tem tanto a ver com a natureza do homem, de ser... O homem é um sujeito que é capaz de cooperar, ele é capaz de aprender a cooperar, a ser solidário. O homem é isso, e ele precisa, e ele não pode sair desse caminho, ele tem que ser educado para isso, para cooperar, para ajudar, para construir relações democráticas. Ele tem isso como um pilar tão importante de valor que ele entende, então, que a democracia é algo ético, né? Faz parte da ética e da religiosidade, da seriedade com que a gente deve olhar para a democracia. Então, a educação dentro da escola precisa ser democrática, as experiências realizadas com as crianças precisam ser democráticas. E aqui na educação tradicional nós não tínhamos isso, porque o aluno não é incentivado à vida democrática, ele é incentivado à submissão. O professor manda, ele faz, o professor manda, ele faz, ao autoritarismo. A educação tradicional não tem condições de contribuir com a vida democrática e com a construção de uma sociedade democrática. Beleza? Vamos voltar aqui. Vejam, pessoal, um outro... Peraí, antes de eu analisar esse tópico aqui, só completando. Então, ênfase nas necessidades e interesses dos alunos, aqui o professor é uma autoridade, não é? Aqui o professor é um facilitador, aqui o professor está presente para ajudar. Então, ele incentiva e facilita, sempre garantindo, dando o que ao aluno? Liberdade, sempre preocupado com a construção da autonomia. Mas vocês sabem que o escolanovismo foi muito criticado por vários autores, por exemplo, pelo Libânio, pelo Saviani, na França, por um autor muito utilizado pelo Libânio, que é o Diodes Nider, dentre outros, por Makarenko. Né? Então, qual é a crítica que se faz ao escolanovismo? Está muito preocupado com a construção de relações democráticas, em oferecer liberdade ao aluno, enfim, mas não ensina conteúdos. Não ensina conteúdos. O Saviani vai dizer, uma educação que não ensina conteúdos, por exemplo, não emancipa. Ela é muito boa para a burguesia, para aquele que já tem, né, para a criança que já vem de um meio rico, cultural, que já sabe muitas coisas, que vem de famílias letradas. Mas para a criança mais pobre, por exemplo, ela é inexpressiva, porque essa criança precisa se apropriar dos saberes científicos, dos conteúdos das disciplinas, porque senão ela não vai ter chances de viver na sociedade. Então a escola boa é a escola que ensina conteúdos, no entanto, vinculados à prática social. Um problema do escolanovismo é esse. Ele foca muito nas experiências, mas não está preocupado com o ensino dos conteúdos. Okay? Até porque os conteúdos viriam, né, das experiências e não das disciplinas. E aqui, para nós finalizarmos, identificado com as ideias de John Dewey, esse modelo compreende a educação como um processo interno de desenvolvimento. Por que processo interno, Vinícius?
Porque a criança ela vai se desenvolvendo a partir das experiências e dos estímulos que são oferecidos a ela. Tá? Se a educação tradicional, por um lado, é muito comportamentalista, é muito, eu te dei eu dou a informação e você memoriza, como se a aprendizagem fosse uma cópia da realidade, no escola novismo é muito, eu te dou o ambiente e você constrói a aprendizagem, só que o aluno fica um pouco solitário nesse processo, né? Então, a gente não tem muito controle disso. De contínua adequação ao meio, colocando os conteúdos escolares como instrumentos para o desenvolvimento de processos mentais, não como verdades estabelecidas. Aliás, esse é algo muito questionado aqui, né? Na educação tradicional, o conteúdo é sempre uma verdade absoluta. Pronto, está dado, não tem que ser questionado. No escola-novismo, ele é construído a partir das relações e das experiências. Mas não existe uma preocupação muito grande com essa aprendizagem. Valoriza-se bastante a atividade de pesquisa do aluno e o clima psicológico e social da escola e da sala de aula, ok? Então é isso, pessoal. Os conteúdos vêm das experiências dos alunos e, consequentemente, como nós vimos aqui, eles estão subordinados às necessidades e interesses dos alunos. Um pouco vago, né? Quando a gente fala da importância dos saberes, dos conteúdos científicos na formação do sujeito. Currículo construtivista. Como essa aula já está bem longa, pessoal, eu vou dar uma pausa, tá? Vou fazer uma pausa aqui e a gente já volta para continuar analisando essas concepções aí.